Livro de Apocalipse. Vamos rapidinho aquele resuminho no início. Em 1 minuto a gente já chega no capítulo 14. Lembrando, o livro de Apocalipse foi um livro inspirado por Deus, mas entregue através das mãos de João. A palavra de Deus nos fala que por intermédio de seu anjo notificou ao seu servo João, o mesmo João que escreveu o Evangelho segundo João, as cartas e finalmente o livro de Apocalipse. O Evangelho foi escrito para crermos em Cristo, as cartas para termos certeza da vida eterna e Apocalipse para caminhar com esperança e termos certeza do que? Da volta de Jesus. Esse livro tem esse propósito que eu tenho dito desde o início desses estudos, né? Ele estava exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E temos aqui a ilha de Patmos bem pequenininha, aqui as 7 igrejas de Apocalipse, aqui no mar Mediterrâneo. Nesse lugar foi que Deus revelou para ele e trouxe esse livro extraordinário, o livro de revelação de Apocalipse. Foi no período do imperador romano Domiciano, que ele viveu por volta do ano 94, 96, e todos acreditam, e a tradição nos mostra que João ele não vai morrer nessa ilha, ele retorna, até porque ele vai retornar com esse livro na mão, para a igreja de Éfeso, vai ter os seus últimos dias lá, e esta carta então foi copiada e distribuída por todo o povo de Deus, preservada esses 2000 anos, para que hoje você pudesse ler esse livro e ser abençoado. Nós temos várias formas de interpretar esse livro, né? Mas acreditamos que a melhor forma é histórica e espiritual. Esse livro se aplica para toda a história da igreja em todos os tempos, até a volta de Cristo e o fim dos tempos. Então, esse livro serviu para aquelas igrejas de Apocalipse, serviu para todo o povo de Deus ao longo desses 2000 anos, serve para nós e vai continuar servindo, porque nela está revelado o que? O passado, o presente e o futuro. Nós vimos que este livro ele é dividido em 7 sessões. A mesma história, contada 7 vezes, com perspectivas, com detalhes, com aprofundamento. Se você entender essa estrutura, você entendeu o livro. Vimos então a primeira sessão, 7 candeeiros, que são as 7 igrejas de Apocalipse, que receberam uma carta a cada um. Depois os 7 selos que foram sendo abertos, os primeiros 4, lembra? O cavalos, né? Os 7 cavalos do Apocalipse, cavalo branco, cavalo preto, cavalo vermelho, enfim, cavalo amarelo. Depois as 7 trombetas, e nós estamos exatamente aqui, no meio do livro, na sessão, 4ª sessão entre o capítulo 12 e o 14. Estamos aqui nesse finalzinho aqui, ó, fechando mais essa etapa. Vamos começar os próximos domingos as 7 taças, a derrota do dragão e o novo céu e nova terra. Vai faltar só 3 sessões e a gente encerra o livro com a graça de Deus, tá bom? Nós vimos que é importante a gente entender isso, que esse livro ele é escrito 7 sessões, com começo, meio e fim, a mesma história. Sempre você vai ver assim, ó, o evangelho é pregado, alguns vão crer, vão ser salvos, outros serão condenados. Deus vai resgatar a sua igreja e o juízo vem sobre a terra. Nós estamos caminhando para esse juízo aqui na 4ª sessão. E só que ela é progressiva, vai dando mais e mais detalhes. A gente viu isso. A primeira sessão a carta às 7 igrejas. Depois vieram os 7 selos, né, os cavalos, as 7 trombetas, e concluímos as 7 trombetas e começamos, depois de um longo período, essa sessão que é capítulo 12, 13 e 14. Capítulo 12, vocês lembram? A mulher e o dragão. A mulher é a igreja, que ia dar à luz a um filho que iria salvar o mundo. Fica claro ali que a mulher, a visão que ele teve, foi tudo ali simbólico, foi uma mulher grávida. E ela ia dar à luz. E o dragão representando naturalmente o diabo, Satanás, perseguindo essa mulher. Essa mulher é a igreja, o povo de Deus da antiga e da nova aliança. E ela foi perseguida até que Jesus nasce, cumpre a sua missão, o seu ministério aqui. É arrebatado nos céus e a igreja permanece na terra, testemunhando o evangelho. Foi o que nós vimos então. Esse dragão, ele vai chamar 2 aliados para perseguir a igreja. Vocês se lembram? A besta que surge do mar e a besta que surge da terra. A besta que surge do mar representa o quê? O império político, econômico, né? É aquele poder político e econômico que tem nesse mundo,
que está contaminado, que está sob uma influência maligna e que é usado mesmo para perseguir a mulher. Então, primeiramente, ele vai chamar essa besta que emerge do mar, que são os 4 reinos, representado lá em Daniel, ao longo de toda a história, a gente viu isso com muita calma. E, por fim, a gente viu a besta que emerge da terra, que representa o quê? A falsa igreja. É um poder espiritual, não político. Tá? Então, tem uma outra perspectiva. Então, você vê que Satanás ele está trabalhando na nossa época com as duas frentes. Você tem toda uma filosofia desse mundo, através de uma força política, econômica, e você tem também a falsa doutrina, a falsa igreja, o falso evangelho, o anticristo, o falso profeta. Então são duas frentes que a gente vê que a igreja enfrenta aqui na terra. E hoje nós vamos ver o encerramento desse capítulo 14, pelo menos a primeira parte dele, e é muito importante esse capítulo. Eu vou pedir para os irmãos abrirem lá a palavra de Deus no capítulo número 14. Nós vamos ler pelo menos até o verso número 13, tá? Que você vai ter essa passagem importante. O Cordeiro e os 144.000. Vai aparecer de novo essa história dos 144.000. E eu vou tentar trazer para você de uma forma aplicável, uma forma atual para a nossa vida, tá bom? Então, depois daquelas bestas que subiu do mar da terra, agora ele vai ter uma outra visão. Capítulo 14, verso 1, diz assim: Olhei, e eis o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome, e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Vi outro anjo, voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, agora o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte e sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Até aqui, meus queridos. Muito bem, vamos caminhar junto aqui, vamos tentar entender esse capítulo 14, aplicar para a nossa vida, entender a sequência. Nós vimos então que encerra o capítulo de número 13. A palavra de Deus vai nos mostrar que o dragão,
né, aquele que representa o próprio inimigo espiritual, Satanás, ele se coloca em pé sobre a areia do mar. E ali é a forma de se colocar em pé. Está em prontidão. Ele iria fazer alguma coisa. E o que ele faz quando ele está em pé sobre a areia do mar? A atuação dele nesse mundo. Ele chama a besta que surge do mar, está agindo aqui nesse mundo através de um poder de governo, um poder político. Tanto que ele pôde dizer para Jesus: se me adorares, te darei todos os reinos da terra. Satanás ele tem uma certa influência sobre esse mundo muito forte. Isso é bíblico, a gente não tem dificuldade de aceitar isso. É só olhar para esse mundo. Você acha que esse mundo está mais sob a influência de quê? É pelo inimigo. Na medida que o Senhor vem resgatando os seus, vem transformando vidas, vem transformando esse mundo, mas o mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. Depois ele chama a besta que emerge da terra. Mas ele está em pé, na areia do mar, de frente para o mar. E agora, no capítulo 14, olha que interessante, a Bíblia diz, olhei, ele vai ter uma outra visão. É um contraponto agora. Da mesma forma que ele vê o dragão com as bestas, agora ele vai ver o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é o próprio Senhor Jesus, em pé sobre o monte Sião. E com ele 144.000, tendo na fronte escrito seu nome e o nome do seu Pai. Uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como arpistas quando tangem a harpa. Volta de novo a falar dos 144.000. Quem está com a gente aqui sabe. No capítulo 7, já tinha falado desses 144. Por que está repetindo de novo agora? Você está fechando um ciclo. É a história se fechando. Deus tem os seus 144.000 e ele está encerrando a história e vê Jesus no Monte Sião de novo com 144.000. Vamos entender então o que significa isso aqui? Primeiro, é importante a gente lembrar por que Monte Sião? Olha, esse termo é muito conhecido na Bíblia, gente. Você já leu o Antigo Testamento, você lembra. Por exemplo, eu vou começar aqui de baixo para cima, Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Termo antiguíssimo, gente. Que não se abala, firme para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para todo sempre. Várias passagens bíblicas, vários salmos, o Salmo 2, mesma coisa. Ele mostra que o Monte Sião representa segurança, proteção. Assim, olha, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme. No Salmo de número 2, ele mostra que os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. E aí diz lá no verso 6, eu pulei, né? Fui para o verso 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo Monte Sião. Você sempre vai ver essa ideia, que o Monte Sião era um lugar de proteção. Para o povo de Deus, representava segurança. O que é mais importante de tudo isso que a gente está lendo aqui em Apocalipse, gente, é que no fim dessa história, aconteça o que acontecer, nós estamos com Jesus no Monte Sião. Isso representa o quê? Segurança. O Apocalipse foi escrito para nos dar esperança. E por que, de novo, exatamente os 144.000? Gente, numa guerra você tem baixa. Se tivesse perdido um ou dois, se tivesse aqui os 143.999, perdeu um. Mas o texto coloca exatamente os 144.000 que foi colocado no capítulo 7. Porque, na verdade, nessa guerra, nessa batalha, Deus não vai ter nenhuma baixa. Ele não vai perder nenhuma alma. Você tem ideia do que é isso? Se começou no capítulo 7, e agora nós estamos no 14, gente, 7 e 7, Deus está fechando o ciclo, e o João está vendo essa visão, escreveu isso para aquelas igrejas, e para nós, dizendo o seguinte: aconteça o que acontecer, Deus não vai perder nenhuma,
Não vai ter nenhuma baixa. E aqui, sim, sem dúvida, é uma palavra de conforto e esperança, por Deus não me permitirá que nenhum só dos seus venha a se perder. Ele preservou todos os 144 mil do capítulo 7. E a gente vai ter que voltar no capítulo 7 de novo, rapidinho, para a gente entender e lembrar o que foi. Se lembra dos 144 mil? O que aconteceu lá no capítulo de número 7, no meio de toda aquela grande tribulação? A Bíblia vai dizer o seguinte: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Olha o que aconteceu lá. Uma grande tribulação vinha, mas Deus falou assim, ó, a gente não sabe, mas eu vou contar uma coisa para você. Deus só não desceu o seu juízo aqui na terra, porque ainda não fechou o número daqueles que precisam ouvir o Evangelho. E a gente vai ver que os 144 mil é simbólico, gente. Já passou disso há muito tempo. Mas a ideia é essa. Deus falou assim, ó, não danifique, não vai vir juízo na terra, enquanto não se cumprir. Por isso que a Bíblia diz assim, então será pregado o Evangelho em todo o mundo, e finalmente virá o quê? O fim. Então virá o fim. Deus tem os seus, que Ele precisa selar na fronte. Nós vamos entender isso. E nenhum vai se perder. E o juízo não vem para esse mundo enquanto tiver um filho de Deus aqui na terra. Enquanto tiver um eleito aguardando alguém lá pregar o Evangelho. Você sabe que a gente fala de eleição, às vezes a turma fala assim, pastor, mas você crê esse negócio de eleição? É complicado, porque aí que motivação que eu vou ter? Ele já está eleito mesmo. Não é assim que funciona, não. Na verdade, os apóstolos, eles só tinham motivação para levantar de casa, sair na rua e pregar o Evangelho, como Paulo falava assim, olha, eu preciso ir naquela cidade, porque pode ser que tenha eleitos lá. É justamente o oposto. Pelo fato de ter os Deus já ter os seus, é que eu vou pregar, porque eu não sei quais são, eu tenho que pregar para todos. Dentre aqueles que eu pregar, alguns vão ouvir, outros não. Então a motivação é essa. Então, olha, enquanto Deus não selar a fronte dos servos, o juízo não vem, Jesus não volta, o mundo não acaba. Olha que coisa extraordinária, Deus já tem os seus aqui que vão ser selados. Muitos já foram e outros ainda não. O Evangelho tem que ser pregado em todo o mundo, então virá o fim. Por quê? Porque enquanto não for selado todos, porque ele não vai perder nenhum. Então você imagina a responsabilidade que a gente tem. A missão da igreja é pregar o Evangelho para que todos aqueles que Deus tem preparado vão ouvir e vão ser selados. E quando o último for selado, aí, meu irmão, aí acaba. Nós só estamos aqui para isso. Você tem que agradecer a Deus que Jesus não veio ainda, sabe por quê? Porque deu tempo de você ouvir o Evangelho. Porque se ele tivesse vindo antes de você ter ouvido o Evangelho, você não ia estar incluso nesse 144 simbólico. Olha que coisa extraordinária. Então, Deus é muito, mas muito misericordioso. Ele está tolerando toda essa palhaçada que o mundo está fazendo, todas as iniquidades, todas as maldades, ele está tolerando, ele está tendo paciência, porque o juízo dele está para descer. Mas ele segura, fala, ainda não, tem mais outro ali, o Evangelho está sendo pregado, e as almas sendo seladas, e ele segurando. A turma faz o que quer. Mal sabe que Deus só está esperando. O último selou, pronto, desce. Pá. Aí o juízo desce. É isso que está acontecendo. Ele fala assim, ó, não danifiqueis a terra. Estava falando de juízo lá no capítulo 7. Essa passagem já está pregada e guardada lá no YouTube. Se você assistir com calma depois, você vai lembrar isso aí. Então, meu querido, o que era um selo? Era uma marca, um sinal, usado para identificação na época. Ó, soldados, escravos, muitos eram marcados. Era a ideia de que você tinha um sinal, algo que te identificava como um cristão. Há um aspecto espiritual que ninguém vê. Hoje de manhã falei muito sobre isso aqui. É uma parte que ninguém vê, está lá dentro. É o Espírito que sela. E tem muitas passagens na Bíblia que dizem isso. Passagens como a gente viu lá em Efésios, olha, em quem também está, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele crido, foste o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. É a ideia de que Deus te marca, te sela. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Efésios 4 também fala, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção, esperando a volta de Cristo. Você está selado para isso, coisa extraordinária. Mas é um aspecto interno. E a gente viu que existe um aspecto externo. Assim como a gente crê, com o coração se crê,
Está lá na palavra de Deus, com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. É uma parte interna que o Espírito Santo nos cela e a gente testemunha Cristo aqui. É quando você confessa com a boca, quando você assume compromisso público. Cheguei a falar muitos hoje de manhã, depois você pode assistir com calma. Então esse é o sinal do Cordeiro, daqueles que são filhos de Deus. São selados e eles têm agora externamente uma vida que identifica. Quem olha fala, está na fronte, a ideia é que é muito público. É claro aquilo ali. Por isso a gente faz a famosa pública profissão de fé. Você tem que confessar a Cristo. Não dá para esconder. Deus quer esse compromisso público. E eu fiz a analogia com relacionamento. Você confiaria no relacionamento de uma pessoa que te esconde? Imagina uma menina adolescente, está namorando um rapaz, mas chega num lugar público e ele tira a mão. Vai postar alguma coisa, não, ele se passa por solteiro. Está escondendo. Você acha que esse relacionamento vai dar certo? E a gente mostrou isso na prática. É claro que não. No momento que você assume publicamente, você está se comprometendo. É igual ao casamento, a gente coloca uma aliança para assumir publicamente que você tem compromisso com aquela pessoa. Com Deus é um casamento, gente. Ele quer uma aliança no coração que ele vai fazer, mas ele quer que se assuma publicamente. Com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. É isso que a gente vê na palavra de Deus. Olha que coisa extraordinária. Então os filhos de Deus são selados. E aí o que vai acontecer? Naquela época, o selo significava o quê? Proteção. Ninguém podia violar. A Bíblia diz que o túmulo de Jesus foi selado. É a ideia de proteção. É a ideia de propriedade. Pertencemos a Deus, povo de propriedade exclusiva. 144 mil representa isso. Você foi selado, você é dele. Nada, nem ninguém poderá te separar. Deus, o Espírito Santo tem ciúme de você. Você foi comprado com o sangue de Jesus. Você pertence a ele, você foi selado. É propriedade dele, você tem ideia disso? Esse livro está mostrando o seguinte, aconteça o que acontecer, você é dele, ninguém toca no que é dele, não. É a ideia do menino dos meus olhos. E ele continua, é genuidade, não pode ser adulterado, somente os selados pertencem a Deus. É uma marca que Deus coloca na gente, internamente e externamente. E ali, meus queridos, os tal dos 144 mil, como que seria? Quanto seria? Será que é o número exato? Nada em Apocalipse é exato. Absolutamente nada. Será que os 144 seria? Claro que não. Quando a gente vê na história, alguns movimentos, por exemplo, o Testemunho de Jeová, eles interpretam que é literalmente, são só os 144 mil. Apenas um grupo irá para o céu, o restante salvos ficarão aqui na terra. É da forma que eles interpretam. O problema é que ele já passou dos 144, entendeu? E eles foram contando até onde, agora já passou. Foram morrendo, tal, que passou. Então vai ter um grupo, eles acham que vai ter um grupo de VIP, elite, vai estar lá no céu. E o resto, o ralé, aqui na terra. Aí você vai ter os dispensacionalistas, é outra forma de interpretar. Eles também interpretam literal. Acredito que este será o número exato dos judeus que irão se converter depois do arrebatamento. A forma que eles interpretam. Aí você tem os pré-milenistas históricos, é uma coisa louca isso aí, né? Cada um interpreta de um jeito. Eles acreditam que é simbólico, mas simboliza os judeus convertidos a Cristo. O que a gente acredita? Por que esse número 144? A gente viu isso lá em Apocalipse 7, estou tendo que repetir aqui. Rapidinho aqui, olha. Lá a palavra de Deus vai nos mostrar que ouviu o número que se foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. A lista das tribos vezes 12 mil. É um número simbólico, por quê? Ele vai continuar dizendo, depois dessas coisas, vi eis grande multidão, que ninguém podia enumerar. Todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do cordeiro, vestiduras brancas, com palmas nas mãos. É uma representação, gente, do povo de Deus, da antiga e da nova aliança. É um número simbólico, obviamente, não poderia ser um número exato. Não existe isso, Apocalipse nada é exato. É simbólico, é um número que Deus conhece. Ele sabe o primeiro e o último, ao longo da história, são todos filhos de Deus que passaram por esse mundo e foram selados com o Espírito Santo da promessa. Todos, absolutamente todos. Então, meus queridos, os 144 mil, aqui em Apocalipse, representam todo o povo de Deus. Deus protege, Deus guarda e nenhum vai se perder. Nenhum, não vai ter baixa no final dessa guerra. E a ideia é essa. 7 capítulos depois aparece de novo 144. Lá no Monte Sião, no lugar mais protegido, mais seguro do mundo, do lado do Cordeiro de Deus, vão estar os 144 mil. É o povo de Deus protegido.
Nada vai nos separar de Deus. E aqui, a ideia claramente aqui, entoavam um novo cântico diante do trono, e são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são eles seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus, para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. Qual que é a ideia que a gente tem aqui? Aí tem gente que, esse é o grande problema, né? Interpreta literalmente e não vê o contexto que foi escrito. Tem gente que já pega, esses 144 mil são aqueles homens que não se macularam com mulheres, são os castos. Aí já começa a fazer aquelas ligações de religiões que proíbem o homem de ter relações, de casar, de formar família. São os castos. Não. Nada a ver. Vamos ver o contexto? Vamos ver o contexto. Primeiro, a Bíblia diz que os 144 mil aqui são os que servem a Deus, entoam um novo cântico, são os adoradores de Deus aqui na terra. A Bíblia não diz que Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e verdade. São esses os verdadeiros filhos de Deus, que estão selados com o Espírito Santo, que estão incluídos nesse número simbólico de 144 mil. Quando ele fala lá que não se macularam com mulheres, naquela cultura, gente, a grande questão naquele tempo, naquela época, você tinha praticamente todas as religiões pagãs, você tinha aquele conceito de prostitutas sacerdotisas. E eles, ao se converter, eles deixavam de adorar naquele tempo, de se deitar com aquelas mulheres, de se entregar àquela vida, e passavam a servir e adorar única e exclusivamente a Deus. Então, aqueles que pararam de adorar os deuses pagãos e passaram a servir a Deus, só que pagavam um preço altíssimo na época. Comentei com os irmãos, é como se fosse um clube, gente. Aqueles que faziam parte, ia lá o seu patrão, ia lá o seu chefe, os seus sócios. Você sair daquilo, você estava rompendo com eles. Significa que os filhos de Deus aqui na terra, às vezes, gente, a gente não se associa a algumas coisas, tá? Alguns pactos, algumas alianças sujas. A gente fala, não, isso não é para mim. A gente rompe e a gente paga um preço. E Deus está vendo isso. Naquela época era isso. Nos dias de hoje, você sabe o que rola nesse mundo. Nos negócios desse mundo, nas coisas que a gente faz nessa vida, que às vezes para você estar lá, você tem que estar sendo conivente com muita coisa, falar, não dá. É nessa hora que você se afasta, você rompe, e paga às vezes um preço aqui na terra, por servir a Deus. A ideia é essa, eles não serviram a outros deuses, eles não se venderam, não venderam a sua alma. E nesse mundo a gente vai ser provado nisso, gente. Ser honesto nesse mundo, especialmente num país como o nosso, não é fácil não, gente. Não é brincadeira não. Porque a corrupção está em todos os níveis, em todos os lugares. E é sempre mais fácil você nadar conforme a correnteza do que nadar contra ela. O que ele está dizendo que os 144 mil está dando as características desse povo. É um povo que é adorador, que se não deitou com outros deuses, não vendeu a sua alma. E continua dizendo, são testemunhas, ele fala, são os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. É a ideia que eu falei hoje de manhã, que o sinal é o quê? Qual que é a grande diferença? Ele diz que o sinal é sempre na fronte e na mão. A ideia de fronte é algo que dá para ver de longe. É uma marca. Alguém olha e fala assim, esse aí é filho de Deus. Há uma diferença enorme entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Eles têm uma marca. Eles têm uma vida com o Cordeiro. Claramente é isso, gente. Andar nesse mundo e testemunhar, são verdadeiras testemunhas. Ele continua dizendo aqui, é uma testemunha fiel, não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. É o povo de Deus, é quem é de Deus. É quem faz a diferença nesse mundo. É o sal que salga aqui na terra. É a luz nas trevas, gente. É o povo de Deus. Simplesmente isso. O texto está dizendo assim, que os filhos de Deus, eles vão ser preservados, mas esses verdadeiros filhos de Deus. É aqui que a gente vê, gente, que não adianta. Se a gente, eu fui membro de uma igreja, meu irmão, você foi selado lá dentro. Isso saiu para fora. Com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Falei, dei exemplos práticos hoje de manhã. Tem momento, isso começa, sabe onde começa? Começa desde a mais tenra idade. O menino lá, uma criança, um adolescente na escola, ele começa a ter os seus conflitos. Ele chega na rodinha, de repente lá, aquele grupo de amigos estão lá fazendo alguma coisa errada, e se ele não se identificar com aquele grupo, se ele não seguir a boiada, ele começa a ser excluído, ele já sente isso. Depois ele vai crescendo, ele descobre que isso só aumenta.
E na vida da gente, a gente vai cada vez mais tendo que assumir um compromisso público com o Senhor Jesus e testemunhar a Cristo aqui na terra. E Deus está vendo. São os verdadeiros adoradores. Aquele que a gente leu no Salmo 1, aquele que não anda, não se detém e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, há um aspecto na nossa vida, gente, que não mistura, não dá. Às vezes a gente não se sente desse mundo, não é? Às vezes você fala assim, eu não estou conseguindo me encaixar lá no trabalho, com as pessoas, parece que a gente é de um mundo diferente. Mas você é de um mundo diferente mesmo. Você não é desse mundo. Você é um peregrino aqui. A Bíblia fala, não peço que os tires do mundo, mas que o livre do mal, mas você não é desse mundo. Às vezes a gente tem essa sensação mesmo de não se encaixar tão bem nesse mundo. E a gente vive aqui nesse sentimento de peregrinação. Porque nós estamos aguardando novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Nossa esperança não está aqui. E os 144 mil fazem parte disso. E aí, meus queridos, logo depois desse conceito dos 144 mil, você vai ter 4 vozes que João vai ver e que tem uma mensagem. Muito parecido com as outras sessões, quem acompanhou. Sempre assim, olha, primeira voz, termina essa questão dos 144 mil para trazer segurança. Você é selado, guardado, protegido, você não vai se perder, fica tranquilo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui. E aí você vai ter 4 vozes. Os anjos vão aparecer lá. Primeira voz, ouvi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. A cada uma do que? A cada nação, tribo, língua e povo. E ele gritava assim, o anjo, olha, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui é como se fosse um encerramento, gente, de uma nova sessão, parecido com os 4 cavalos do Apocalipse. O primeiro era o branco. Você lembra o que era o primeiro? O Evangelho. É Deus sendo misericordioso. Até o último momento. Agora eu vou falar uma coisa para você. O que Deus é em Apocalipse, eu não vejo um Deus irado, eu vejo um Deus cheio de misericórdia. Ele dá muita oportunidade, gente. Até o final, o juízo está para descer. A ideia que tem, que a mensagem vai estar até o final sendo pregada. E as pessoas vão ter oportunidade de se arrepender. E o cara, às vezes, vive uma vida inteira que a gente até fica meio indignado, né? Uma vida inteira que não está nem aí para Deus. E no final da vida, às vezes, ele se arrepende e Deus perdoa. Deus é misericordioso. Então, o que a gente vê na primeira voz, ele está falando assim, olha, o anjo voando pelo meio, é uma ideia simbólica do evangelho sendo pregado pelos 4 cantos desse mundo, e dizendo assim, olha, pregar aos que assentam sobre a terra, e todas as nações, tribo, língua e povo, dizendo, temei, porque é chegada a hora do seu juízo. Até o último momento, Deus vai estar sendo misericordioso com os homens aqui na terra. E aí, meu querido, o que vai acontecer? A segunda voz vai ser a queda da grande Babilônia. Eu não vou entrar em detalhes porque vai ter um capítulo inteiro para falar dessa Babilônia. Mas a Babilônia representa, se você ler aqui no contexto, quando ele fala assim, caiu a grande Babilônia que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria e da sua prostituição. São as seduções desse mundo. Esse mundo, ele ilude, gente. A Bíblia fala sobre a sedução desse mundo, e há muitas pessoas que estão iludidas com esse mundo, até o dia que eles verem esse mundo se definhar. A gente não pode se iludir com isso. Então o evangelho é pregado, esse mundo que a grande Babilônia cai, e aí vem o juízo, que é a terceira voz. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, se alguém adora a besta, a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro pelos séculos do século. Ele está falando de juízo, gente. Deixa eu contar uma coisa para você que está acontecendo. Você às vezes fica indignado de que você vê injustiça, maldade, coisas terríveis acontecendo, e não acontece nada com algumas pessoas. Você já teve essa sensação de ver impunidade? Você acha que quem vive aqui no Brasil não tem essa sensação aqui no mundo de impunidade? Você tem isso? Você às vezes vê e fala, o camarada rouba. Depois vira presidente. Não pode citar nome aqui, né? Mas fica na ideia de cada um, não falei nada. O cara pronta, e se safa. E agora tem a tal da audiência de custódia, é rapidinho.
Aí tive caso que o polícia prendeu 20 vezes e antes da 24 horas o cara tá lá de novo roubando. Eles prendem e a justiça solta. Eles prendem. Sabe essa ideia de impunidade que a gente tem? E outra coisa, você já percebeu que existem muitas pessoas que não temem a Deus, que não servem a Deus, que não estão nem aí para Deus. Mas estão bem. Estão trabalhando, com saúde, prosperando, casando, tendo filhos. Os filhos nascem com saúde. Não acontece nada com eles, tudo vai bem. Deixa eu contar uma coisa para você. Deus é um Deus justo, mas Ele é um Deus muito, mas muito mais misericordioso do que a gente. Porque se dependesse da gente, nós já teríamos fazer descer juízo sobre muitos aí. Mas Deus está vendo, Deus é mais justo que a gente. O que acontece? É porque aqui, na analogia, quando ele diz assim que a ira de Deus vai vir um dia sem mistura. Ele fala assim, ó, o cálice da sua ira, né, é o vinho preparado sem mistura. Sabe qual que é a ideia? É que hoje, o vinho preparado da ira de Deus, do juízo de Deus aqui na terra, no presente, Deus é justo, Deus executa o seu juízo por aí. Ele é parcial. É um juízo, gente, que está, a ideia do vinho com água, ele é suave. Porque Deus, como a gente leu, acabou de ler aqui o Salmo, ele é longânimo, benigno, que não nos trata segundo os nossos pecados. Ele é paciente demais, é mais do que a gente. Deus é mais paciente que a gente, sabia? Deus é mais longânimo, ele é muito mais justo que a gente, mas ele é muito mais misericordioso que a gente. Então Deus está tendo paciência. Tolerância. Só que vai ter um dia, gente, que a ira dele não vai ser mais misturada com água. Ela vai ser pura. Ela vai descer rasgando, como a gente diz assim. Você já tomou? Tem aquele vinho suave, né? Mas tem aquele forte, fechado, que você toma que desce rasgando. É exatamente essa figura que vai ter um dia. Que é a terceira voz aqui, gente. O juízo aos marcados pela besta. São aqueles que serviram ao Deus deste século, né? Que é Satanás, a besta. Diz assim, se alguém adorou e serviu essa imagem e recebe a sua marca na fronte e na sua mão, esses vão beber do vinho da cólera de Deus, do cálice da sua ira, sem mistura. É o juízo que vai vir. Mas eu vejo aqui duas coisas, uma voz de misericórdia e uma voz de juízo. E esse é o Evangelho. O Evangelho não é água com açúcar. O Evangelho é sempre com essa ideia. É pregado enquanto há tempo. Você lembra quando Deus mandou o juízo sobre a terra? Vamos voltar lá. A passagem bíblica que Deus já mandou um juízo aqui sobre a terra. Quando foi? No dilúvio. Eles tiveram tempo, hein? Aqueles 120 anos foi o tempo que Deus, porque quando teve um momento que Deus falou assim, que Deus falou, deu basta, ele não aguenta mais. Aí Noé começa a construir a arca. Durou 120 anos para ele construir aquela arca. Todo mundo ouviu. Eles viam Noé no meio daquele lugar lá seco, desértico, lá construindo um barco gigante. Eles riam, zombavam. Mas até o último dia, se alguém tivesse arrependido, teria entrado na arca. E teria sido salvo. Porque Deus foi misericordioso, Ele recolheu até os animais. Ele recolheu tudo aquilo que Ele criou. Ele não iria recolher algum homem ou mulher arrependido? Ninguém se arrependeu. Olha que coisa profunda. Então o que a gente crê, o que a gente prega, o que a gente ensina, é que o juízo de Deus, quando Ele vier, gente, aí Ele vai vir sem misericórdia. Vai ter um dia que o juízo de Deus vai vir sem misericórdia. Mas até lá, Deus é muito paciente. Pelo amor, não é demais. Então é esse mundo que a gente vê, que às vezes a gente não entende. Que as pessoas não estão nem aí para Deus, mas Deus manda ainda o sol e a chuva sobre maus e bons. E às vezes os filhos de Deus até sofrem mais aqui, às vezes, muitas vezes, né? E Deus continua mandando o sol, a chuva sobre maus e bons. E é exatamente a ideia que, ó, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, ou seja, a mesma forma que os filhos do Cordeiro têm uma vida com o Cordeiro, que está na fronte, que eles servem a Deus aqui na terra, os que servem a besta, gente, eles têm as suas marcas.
Eles têm uma vida que é compatível com o que eles creem. Essa é a ideia. É o sinal, é a marca, está na fronte. A ideia é isso, gente. Então a gente crê que o juízo de Deus vai ser só para... Aquele que é de Deus não vai passar pelo juízo. Por quê? A última voz é o livramento. Quando Deus mandou descer lá em Sodoma e Gomorra, não desceu enquanto ele não tirou todos os seus de lá. A ideia é essa. É exatamente a figura de Sodoma e Gomorra. E a última voz que fala assim, olha, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Marca na fronte e na mão. Na fronte é vida, gente. Na mão é obra. Confirma a obra de nossas mãos, dizia Moisés. É obra. As obras dos filhos de Deus acompanham. Então o que vai acontecer aqui nessas 4 vozes, para encerrar, gente, essas 4 vozes, exatamente isso. Olha, o vinho da cólera sem mistura, o juízo de Deus hoje, aqui na terra, ele é parcial, é um vinho misturado com água, com misericórdia, paciência e tolerância. Mas no final, gente, o juízo de Apocalipse 14 será sem mistura, completo e pleno, é sem misericórdia. Um dia Deus vai recolher a sua misericórdia. E a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos e ela se renova a cada manhã. Todo dia, amanhã cedo, Deus vai ter uma nova misericórdia. Pronto para ter paciência, tolerância, misericórdia, perdoar a gente, perdoar esse mundo. Ele continua, ele está aguentando, tá. Mas uma hora vai fechar. E é isso que a gente crê, e é isso que a gente prega. E aí, meus irmãos, esse é o grande livramento que ele vai trazer para os seus. Deus recolherá todos os seus antes de derramar o seu juízo sobre a terra, assim como fez em Sodoma e Gomorra. Para a gente concluir aqui, fechando, vimos nesse capítulo 14 o quê? Que Deus vai preservar todo o seu povo, não vai perder nenhum, gente. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançará fora, de maneira nenhuma. Deus conhece os que são seus, são selados, estão nas palmas da mão, menino dos olhos, ninguém toca, você é de Deus. Só que tem um detalhezinho, gente, quando a gente volta a falar aqui sobre o juízo e os seus, o mundo, e às vezes a gente cai nessa, está mais preocupado de se livrar da tribulação do que do juízo. Só que Deus não prometeu que a gente não ia passar por tribulação. Deus prometeu que ia livrar a gente do quê? Do juízo. Mas no mundo tereis aflição. Você entendeu a ideia? Os filhos de Deus nessa terra, eles não são poupados de tribulação, mas eles serão preservados do juízo, que é o mais importante. Tribulação tem começo, meio e fim. Juízo é eterno. Então a minha preocupação, meu irmão, não é me livrar de tribulação, porque isso não tem jeito. Eu escapo de uma aqui, eu pego outra lá, meu irmão. Você sabe que é assim essa vida. Tribulação você vai passar, não tem escapatória. No mundo tereis aflição. A tribulação vai vir para os filhos de Deus. Então, a grande tribulação também, o povo de Deus passa por ela, mas o povo de Deus é preservado. Sabe a ideia dos 144 mil? Não é uma bolha que nada atinge a gente. Os 144 mil são preservados do juízo, não da tribulação. Só que, graças a Deus, gente, nós vamos ser preservados do juízo. Agora, aqueles que servem o cordeiro do juízo, mas quem serve a besta? Eles vão passar pela tribulação e pelo juízo. Essa aqui é a ideia. Entendeu? Então vai fechar aqui, gente, é o seguinte, Deus vai preservar a gente do juízo até a volta de Cristo. Os marcados pelo cordeiro, que tem o selo do Espírito Santo, e são caracterizados por ter uma vida com Deus. Esses vão passar pela tribulação, sim, mas no juízo não. Deus preserva, Deus recolhe antes, Deus cuida, Deus guarda e não vai perder nenhum só nessa guerra. Por isso que a gente diz, nós somos mais que vencedores. Agora os marcados pela besta, gente, que não tem o selo do Espírito e são caracterizados por uma vida sem Deus, vão ter até o último momento para ouvir. Por isso que a gente tem que pregar o Evangelho. O verdadeiro Evangelho. Não dá para pregar um evangelhozinho de água com açúcar porque o negócio está rolando. É muito sério, gente. Só trazer uma pessoa para cá, para ele se sentir bem, confortável e acolhido, porque essa parte é importante, mas se for só isso, gente, meu Deus, a gente enganar a pessoa e não dizer para a pessoa, fulano, você tem que acordar para a vida, entregar sua vida a Cristo e romper com os laços desse mundo, porque quando Jesus voltar, meu irmão, a igreja vai ser arrebatada, você fica.
Eu ia ficar revoltado. Se eu passasse anos da minha vida numa igreja ouvindo um evangelho água com açúcar, um evangelho de autoajuda, e quando Jesus voltar, a igreja arrebatada, eu fico, ninguém falou. Eu estava com a minha vida, os laços da minha vida todo presa a esse mundo. Eu vivia sentado na roda dos escarnecedores e nunca teve um pastor para me exortar, um irmão na fé, falar, meu irmão, muda de vida, acorda. Se Jesus voltar hoje, e pode ser que seja hoje, porque nós já estamos na tribulação já, ué. Alguém tem dúvida? Você vai subir. O medo não é passar de tribulação, porque senão nós vamos passar. O medo é ficar para o juízo. Porque a igreja é arrebatada e o juízo desce. E é sem mistura. Por enquanto Deus é paciente. Que Deus me livre, gente, de ter ouvintes na minha igreja. De eu chegar lá no céu. Falar, cadê fulano? Duro você chegar lá e falar, cadê o pastor? Aí vai ficar ruim, né? Mas vamos dizer que eu estou lá, né? Eu espero, né, meu irmão? Eu chegar lá e falar, fulano, ficou 20 anos ouvindo a pregação. E ninguém chegou a falar assim, acorda para a vida, meu irmão. Você não está vendo que você está vivendo uma vida que você parece mais, você tem a marca do sinal da besta do que do cordeiro. A sua vida não condiz com o evangelho. É por isso que a gente tem que pregar assim. Porque a tribulação vai vir para todo mundo, o problema é o juízo, meu irmão. Você já imaginou? Eu espero que na minha vida, na minha igreja, não tenha ninguém que chegue lá e fale, Senhor, em teu nome, escute, eu nunca vos conheci, mas eu fui na igreja, assistia culto todo domingo lá na Vila Alpes, dava o dízimo, frequentei. Meu irmão, mas você rompeu os laços com esse mundo? Ah, não, então, aí é diferente, né? Porque eu precisava viver aqui, pagar as contas, eu tinha que ter uns esquemas aí, pá, né? Ah, minha mulher, de vez em quando, então eu tinha um casozinho ali, a minha vida, meu irmão, se você não foi selado, e a sua vida não é compatível com o coração se crê, acabou que se confessa. O juízo vai vir para você também, não é só tribulação. Percebe? Que a gente tem que pregar as duas coisas, não dá. Porque já pensou? Você tem filhos, você tem família, você tem pessoas que você ama. E esse juízo vai vir sem misericórdia. Deus está sendo misericordioso com a gente, está sendo misericordioso com a nossa família. Deus está tolerando coisas que não era para Ele estar tolerando, mas Ele está, mas uma hora Ele não vai tolerar mais. A porta fecha. E aí, meu irmão, aí já era. E é isso que a gente tem que falar. Os marcados pela besta, meu irmão, que não tem o selo, são características da vida sem Deus, esses aí vão experimentar o juízo sem mistura. Deus vai livrar e preservar os seus antes do juízo. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que todos nós possamos ouvir essa palavra e chegar lá, a gente falar, conseguimos. Somos mais do que vencedores. Amém? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus.